Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, já do nosso quarto trimestre de 2020, com o título O Lamento de Jó. Vamos então para a nossa aula. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Jó, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 26, contextualizando um pouquinho essas passagens, como nós sempre fazemos. Essa nossa lição ela está dividida em 3 partes, mostrando 3 lamentos de Jó. O primeiro lamento se encontra no versículo 1 até o versículo 10, onde Jó lamenta por que Jó nasceu. Depois nós temos um segundo lamento, que vai do versículo 11 até o versículo 19, onde ele diz por que ele não nasceu morto. E depois um terceiro lamento, que vai do versículo 20 até o versículo 26, onde ele se pergunta por que ele ainda está vivo. Então são lamentos de Jó, são questionamentos de Jó que ele faz. E é bem interessante que, dentro desse contexto aqui da palavra, nós estamos bem no início do livro de Jó, ele acabou de receber todas aquelas notícias tão trágicas do que havia acontecido com seus filhos, com seus bens, né, com toda a sua vida, ele viu toda a sua vida assim, se desmoronando. Jó adoeceu e diz a palavra que os seus amigos vieram, né, ter com ele, Elifaz, Bildade, Zofar, e eles vieram então a estar ali com Jó. Quando eles viram a situação de Jó, eles sentaram ali com Jó e ficaram 7 dias, 7 noites sem conseguir falar nada. Eles estavam todos tão estarrecidos com aquela situação. E aí depois desses longos 7 dias, Jó então começa a falar. Então quando Jó começa a falar, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, Jó começa a falar por que ele não nasceu morto, por que ele está vivo, por conta mesmo de toda a dor que Jó está enfrentando. Nós precisamos considerar todo o contexto, o que está acontecendo com Jó e tentar entender aí tamanha dor, tamanho sofrimento. Lembrando que a Bíblia ela é um livro, né, que ela fala de pessoas reais, pessoas com suas emoções, pessoas com seus sentimentos, pessoas com suas dores. Então nós vamos ver aí toda essa emoção de Jó, toda essa dor de Jó em que ele emprega, né, nesses versículos aí. Então vamos juntos estudar a palavra do Senhor, ver quais são os objetivos desta lição, lembrando também a todos, né, que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, curta o nosso vídeo, comente, para que a gente possa estar fazendo mais vídeos e o YouTube também possa estar, através desses vídeos, alcançando mais pessoas, de modo que quando alguém fizer uma pesquisa ali no YouTube, os nossos vídeos também possam ser colocados ali em primeiros, né? Nos primeiros, para que as pessoas tenham acesso. Amém? Posso contar com você? Vamos então para os objetivos da nossa lição de hoje. São 3 objetivos. O primeiro deles, que está relacionado ao primeiro tópico, diz respeito a um esclarecimento, que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. O segundo motivo, o segundo objetivo, é aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Jó desejou que tivesse nascido morto, que sua mãe tivesse tido um aborto, né? Esse foi o desejo dele. Então nós vamos entender em que contexto que Jó está falando isso, por que Jó está falando dessa forma e o que Jó defende, na verdade. E terceiro ponto, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Nós vamos ver na palavra de Deus que outras pessoas passaram por situação de tamanha dor, tamanho sofrimento, em que eles desejaram a morte, eles desejaram a morte como um escape, e assim aconteceu com Jó. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa. Tópico primeiro, o primeiro lamento de Jó. O primeiro lamento de Jó, que se encontra no capítulo 3 de Jó, do versículo 1 até o versículo 10, é um questionamento: por que nasci?
por que nasci? Que pergunta, né? Jó estava em profunda dor e desejou nunca ter nascido. Ele queria que aquele dia do seu nascimento, que é um dia tão lembrado, todos nós lembramos do dia do nosso nascimento. Talvez não lembramos como foi, mas nós sabemos o dia que nós nascemos e nós comemoramos esse dia. Jó, então, ele queria que aquele dia fosse apagado da história, que aquele dia nunca tivesse acontecido. Isso no desejo dele. Que em lugar de memória viesse o esquecimento, o dia do nosso nascimento, que é tão celebrado, que é tão comemorado. Jó, então, queria que aquele dia fosse esquecido. É mais ou menos quando alguém vive um dia de tamanha dor, tamanha tristeza, e ela deseja no fundo da sua alma que aquele dia nunca tivesse acontecido. Ela olha e diz, nossa, gostaria que aquele dia nunca tivesse acontecido. Jó tinha esse pensamento com relação ao dia do seu nascimento. Ele diz, nossa, o dia que eu nasci poderia não ter existido. Acontece que esse dia existiu sim, né? E não tinha como esquecer. Que em vez de ordem viesse o caos. Era isso que ele desejava. Ele desejava que o dia do seu nascimento não tivesse existido, que aquele dia fosse um dia apagado da história. Então observe que toda a dor dele, ele começa a pensar, né? Por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Qual foi a necessidade disso? Porque a dor era tão grande que ele não conseguia ver nada de bom na vida dele. Esse capítulo 3, nesses primeiros versículos, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Lembrando que Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas não amaldiçoa a Deus. Era esse o projeto do diabo, de que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas Jó, em momento algum, fez isso. Jó falou de si mesmo, do seu dia, de que seria melhor se ele não tivesse nascido, né? Mais na frente nós vamos ver, seria melhor se ele tivesse nascido morto. Então ele fala coisas dele, para ele, né, com relação a ele, porque ele não vê nada de bom na vida dele. Assim está esse momento, né, da vida de Jó. Indo aqui para o nosso segundo tópico, nós temos o segundo lamento de Jó. E o segundo lamento de Jó é: por que não nasci morto? Jó capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 19, vai falar exatamente isso, desses questionamentos. Embora aqui ele comece a mudar um pouco o tom da conversa, inicialmente, nos primeiros versículos, ele começa a falar mal do dia do seu nascimento, a amaldiçoar, né? E agora o tom é mais assim de reclamação, é um tom um pouco diferente. Jó agora passa a reclamar, e reclama por que ele não nasceu morto. Esse é o desejo dele. Livre de tribulações, ele entende, né? Ele defende que se ele não tivesse nascido, ele não estaria passando por todas aquelas tribulações, que ele preferia ter nascido morto. E no terceiro ponto, uma realidade para o cristão. Antes mesmo de falar desse terceiro ponto, é importante a gente falar que quando Jó ele fala, né, nos versículos, que ele gostaria de ter nascido morto, de que sua mãe tivesse sofrido um aborto, não é que Jó esteja defendendo o aborto, absolutamente não é isso, mas Jó deseja, né, do fundo do coração dele, no momento da sua dor, assim como algumas crianças nascem mortas, ele está dizendo, por que eu não nasci assim, para eu não estar enfrentando toda essa minha dor, toda essa minha angústia. Isso aí está saindo do profundo da alma de Jó. Então você tenta imaginar essa situação, né, tamanha dor, tamanho desespero, e tenta se imaginar como esses amigos de Jó que estão do lado dele. Eles vieram para consolar a Jó, eles vieram para trazer uma palavra de consolo para Jó, e eles estão escutando essas coisas todas. Eles ficam estarrecidos, como qualquer um de nós ficaria. E eles, assim, estão em silêncio, né, nesse momento, eles estão escutando Jó, provavelmente tentando pensar em alguma palavra para dizer ali,
para refutar aquele pensamento de Jó. Esse é o momento da história em que nós estamos. E nesse terceiro ponto, uma realidade para o cristão, a respeito de dores, a respeito de sofrimentos. Eu trago aqui João, né? Agora não mais Jó, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tão conhecido nosso esse versículo, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Quem está falando isso é Jesus. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, algumas pessoas costumam fazer um complemento a ele, né? Dizer assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Na verdade, o versículo termina aí, o capítulo termina aí, o capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus está dizendo o seguinte, olha, tudo que Jesus estava falando ali para os seus discípulos era a respeito do Consolador que viria, era a respeito do que iria acontecer com ele. Jesus está nos seus momentos finais da história, né? Como mestre ali dos seus discípulos. E Jesus, então, está alertando o que vai acontecer com ele, vai morrer. E ele fala, olha, vocês têm que descansar, vocês têm paz. Ainda nesse capítulo 16, ele faz promessas. A promessa do Consolador, a promessa de que o choro vai se converter em alegria. E esse último versículo, ele vai falar que no mundo vocês vão passar por aflições. Vão passar por aflições com relação ao que vai acontecer com Jesus, e esse versículo ele se estende também, né? Algo assim que é maior, é mais abrangente. Nós podemos trazer para nós que no mundo nós passaremos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, e esse ânimo é por quê? Porque Jesus venceu. Só do fato de Jesus vencer já é algo que nos leva a crer, né? que nós passaremos por tudo aquilo ali, que nós estaremos enfrentando tudo aquilo ali e nós vamos conseguir, porque ele venceu. Se ele venceu, ele sabe nos direcionar o caminho. Então, esse é o contexto de João, capítulo 16, versículo 33, e que encaixa bem nesse momento também. Jó está passando por uma tribulação muito grande, mas Jó tem que olhar para onde? É para o alto. Se Jó começar a questionar dentro de si mesmo e procurar respostas dentro de si mesmo, ele não vai encontrar. Aliás, Jó pergunta tanto no seu livro, mas ele não encontra respostas. E eu trago também Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que vai dizer, né, Paulo falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos ler o versículo 13, mas nós não podemos esquecer dos versículos anteriores, onde Paulo está dizendo assim, olha, eu sei passar por dificuldades, eu sei passar por momentos de perdas, momentos de apertos, momentos de grandes dificuldades, como eu sei também passar por momentos bons. Então ele aprendeu. Paulo havia aprendido a viver em momentos de fartura e também viver em momentos onde havia escassez, e que todas as coisas ele podia naquele que é o Senhor Jesus Cristo, né, que fortalece ele. Então, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, nós podemos confiar e depositar as nossas causas no Senhor. Ele garante a nossa vitória, ele sabe o caminho, ele sabe nos direcionar para nós conseguirmos enfrentar e vencer essas tribulações. Então, vamos para o nosso terceiro tópico. Terceiro tópico, que é também o terceiro lamento de Jó. E qual que é o terceiro lamento de Jó? Por que continuo vivo? São dos versículos 20 até o versículo 26 do capítulo 3. Vale a pena viver? Qual que é o sentido da vida? Jó faz algumas perguntas e alguns questionamentos e eu trouxe aqui para vocês. No capítulo 3, versículo 1, é o primeiro deles, né, que é o mais assim, é forte isso aí. Depois disto, depois daquele momento de silêncio entre ele e os seus amigos ali, onde todos estavam parados, Jó quebrou o silêncio e Jó disse isso, olha, depois disto, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Olha o versículo 12.
Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos que me mamasse? Ele está falando do seu nascimento. Por que ele nasceu vivo? Né? Por que me receberam? Por que eu tive os peitos da minha mãe para me amamentar? Né? Isso é que ele está dizendo. Versículo 16. Ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Jó então está falando de algumas crianças que nascem mortas. Por que não aconteceu isso com ele? Às vezes, para nós ouvirmos isso é difícil, né? Alguém que está vivo dizer uma coisa dessas. Eu estou falando isso porque eu gostaria que vocês entendessem como que os amigos de Jó estão recebendo aquilo ali. Como que eles está chegando aos ouvidos deles todas aquelas reclamações, todos aqueles argumentos que Jó está argumentando, né? E como que eles vão responder a isso? E ainda versículo 20. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Isto é, por que eu estou vivo? Eu não tenho ânimo, eu sou um miserável, eu não valho nada. Né? Esse é o questionamento dele, por que eu estou vivo? Então, vale a pena viver? Essas são perguntas de Jó, são questionamentos que Jó está fazendo. Sem o favor de Deus, Jó não entendia o porquê de tanto sofrimento. Como alguém pode viver sem essa graça de Deus, né? Como alguém pode viver sofrendo todos os dias? Porque o sofrimento ele existe nas nossas vidas, mas o sofrimento ele está num lugar entre uma alegria e outra. Né? Então nós temos uma alegria aqui, aí às vezes acontece um sofrimento aqui, mas depois vem outra alegria lá. Na visão de Jó, ele só tem sofrimento, ele não tem nenhuma perspectiva de melhora, ele não vê em momento nenhum que aquela situação pode melhorar. Então ele não entende por que tem tanto sofrimento e ele considera que não existe nenhum favor de Deus sobre a vida dele. Nós estamos falando de Jó, nós estamos falando do que ele está sentindo, nós estamos aqui adentrando, né, no coração de Jó, na mente de Jó, e Jó fala, Jó expõe o que ele sente. Um caminho de sabedoria e maturidade. Como agir com sabedoria e maturidade no momento de dor? Como é que a gente age? Para que lado que a gente olha? O que a gente faz? Eu considero que o fato de Jó falar, Jó abrir a sua boca e falar mesmo já é um ponto até favorável para ele, porque se a pessoa fica em total silêncio, se ela guarda tudo também para dentro de si, ela pode até explodir, né? A gente diz assim, a pessoa explode, mas Jó não, Jó ele extravasa, ele fala, ele desabafa, essa é uma boa palavra, ele desabafa. Sobretudo, nós podemos sim falar, eu acho que o ser humano ele precisa disso, mas eu trago também aqui o Salmo 121, que é o salmo que diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde, né? O socorro, meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele está falando aí da soberania de Deus. Ele está falando de um Deus que fez céu e fez terra. Se ele fez céu e se ele fez terra, ele pode trazer o nosso socorro. Se ele é tão poderoso para fazer um universo, o nosso socorro ele também pode trazer. Então esse versículo do Salmo 121 eu trago aqui para os nossos dias, para as nossas causas, para as nossas tribulações, para as nossas dores. É até difícil imaginar uma dor do tamanho da dor de Jó. Quando nós olhamos para a dor de Jó, talvez nós possamos olhar para a nossa e dizer, a nossa é menor, não sei. Mas o fato é que, seja qual for o tamanho da sua dor, olhe para cima, olhe para o alto,
Olhe para aquele que fez os céus e fez a terra e que é poderoso para fazer você vencer, para fazer você sair dessa situação. Você vai passar por essa situação. Você não vai ficar toda uma vida nessa situação, você vai vencer. Assim como Jó, ele passou por um momento difícil, mas ele não ficou a vida inteira num momento difícil, não. Ele passou. Assim é com a nossa vida. Eu trago novamente, né, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos sim na nossa vida, mas nós temos que ter bom ânimo. Esse bom ânimo é olhar para Ele, é esperar nele, é confiar nele, que Ele vai nos ajudar. Amém? Concluindo aqui a nossa lição, então. A Bíblia mostra pessoas reais, com suas emoções, fraquezas, dores, erros, conquistas, podemos dizer, com todos os seus defeitos, com suas qualidades, com suas vitórias, com suas derrotas, enfim. A Bíblia não oculta, ela mostra as pessoas como elas são. Então, quando nós vemos Jó, ainda que em algum momento nós não concordemos com a maneira dele se expressar, com o jeito dele reclamar, dele falar, mas a Bíblia está mostrando ele, o homem Jó. Então, nós precisamos entender as emoções dele, as dores dele. Quando a gente olha para o ser humano com esse olhar de empatia, nós passamos a conhecer até nós mesmos, porque aí a gente vai entender que nós somos pessoas diferentes. Alguns esbravejam, outros reclamam, outros falam, enfim, cada um tem a sua maneira de expor a sua dor. Sobretudo, que nós possamos olhar para o Senhor. Ele sim, autor e consumador da nossa fé, ele é que nos garante a nossa vitória. Segundo ponto aqui que eu trago, Jó estava numa situação em que não compreendia o motivo de ter nascido. Mas isso não significa que ele tenha procurado suicídio. É verdade. Jó, ele fala do seu dia, que esse dia não deveria ter acontecido, que esse dia que eu nasci pudesse ser esquecido, que talvez seria melhor se eu tivesse nascido morto, mas em momento nenhum Jó diz assim, então eu vou acabar com a minha vida. É muito importante falar isso, eu trago isso aqui no final para frisar bem. Ele fala, ele reclama, mas ele ficou ali, ele perseverou. Em momento nenhum, Jó disse, eu estou passando por isso aqui, então eu vou acabar com a minha vida. Por mais difícil que fosse, Jó prosseguiu. Isso eu quero dizer para você também. Por mais difícil que seja, que pareça, prossiga, continue, não desista. Deus tem vitória. Amém? E terceiro ponto aqui, uma pergunta. Em sua opinião, em momentos de dor, o que podemos fazer? Nós temos algumas saídas, não é verdade? Nós temos alguns escapes, tem coisas que nós fazemos. Se você sentir-se à vontade para colocar aqui embaixo nas nossas informações aqui, nos comentários, o que você acha que nós podemos fazer em momentos de dor? O que você costuma fazer? O que você acha que é importante nós fazermos nos momentos de dor? Pode compartilhar aí conosco, eu tenho certeza que será para a edificação de muitos. Amém? Então, que Deus abençoe a todos poderosamente. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, comente o nosso vídeo, curta e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima. A paz do Senhor.